vai falar agora sobre pagamentos e é uma questão bem importante para a gente, independente do segmento que a gente atua, que você atua, a gente sabe como é importante ter um bom modelo de pagamento, ter muitas opções, ter um leque legal de pagamentos. E é justamente sobre isso, sobre essa orquestração de pagamentos, que vai tratar a próxima apresentação aqui. Bom, sem mais delongas, este próximo palestrante tem mais de 10 anos em experiência em transformação em mercado digital, além do setor de pagamentos. E hoje ele atua como gerente-geral da Uno para o Brasil. Por favor, seja bem-vindo, Nathan Marion. Por favor, o palco é seu. Som. Tudo bem? Aí sim, então tá bom. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre pagamentos e a ideia nossa aqui é tentar desvendar um pouco como que você, através de orquestração, que é um pouco do que a Uno faz, ou também um conceito novo do ponto de vista de pagamentos, pode ajudar a você a diminuir abandono de carrinho e, aumentar a tua conversão no checkout. No final, eu vou associar o abandono de carrinho muito com um problema de pagamento, né? Quer dizer, você está lá no momento do vamos ver, tem um investimento enorme em trazer esse cliente para o teu e-commerce, ele está ali no momento da verdade, ele vai pagar, ele pôs os dados dele, ele não consegue, né? Então, esse é um dos grandes detratores do processo de conversão e principalmente do custo da cadeia de pagamento e do funil do e-commerce, né? Então, como você consegue endereçar esse desafio é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Rapidamente me apresentando, eu sou Nathan, toco a operação da Uno. A Uno é um orquestrador de pagamentos. Basicamente o que a gente faz a gente brinca, né? A gente é a última integração do e-commerce, né? A última vez que você precisava fazer uma integração de pagamento na tua vida, integrou com a Uno, você aí tem todo o sortimento de métodos de pagamento, todos os provedores, todos os adquirentes, numa única conexão. Isso do ponto de vista local, Brasil, e do ponto de vista global. Um pouquinho sobre mim, eu estou há mais de 10 anos em pagamentos, casado com uma mulher maravilhosa, chamada Letícia, tenho 3 filhos, que me tomam muito tempo, né? Mas sou um apaixonado, a gente chama um geek de pagamentos, né? Então, eu gosto muito da temática de pagamentos, estou aí bastante tempo nessa brincadeira. Então, vamos falar um pouco sobre e-commerce, né? E-commerce está crescendo assustadoramente, do ponto de vista de volume, né? Assim, a gente viu a pandemia sendo um grande impacto de crescimento do e-commerce, mas a gente também vê que, mesmo pós-pandemia, há uma mudança do comportamento do usuário, né? As pessoas estão mais acostumadas, principalmente no setor de alimentos e bebidas, que tem visto que era uma grande barreira do ponto de vista de entrada no e-commerce, e hoje é um dos grandes drivers do e-commerce, né? Ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento enorme, a gente vê alguns desafios. A taxa média de abandono de carrinho no e-commerce em geral é muito alta, é mais de 80%. Então, você tem muito custo para atrair pessoas, mas elas se perdem no funil, né? Elas se perdem ali no processo. No setor de alimentos e bebidas, esse abandono de carrinho ele é até menor do que a média, mas ele ainda continua muito alto, né? Mais de 2/3 das pessoas que estão no e-commerce estão pondo produtos no carrinho, não estão comprando. Por quê? Algumas razões. A primeira é uma UX ruim, né? UI muito mal feita, né? Uma busca que não funciona, eventualmente tem problemas, obviamente, do ponto de vista de plataforma. Pouca flexibilidade de opção de pagamento. Eu cheguei lá e não tenho limite no meu cartão. O que eu faço? Putz, não tem Pix. Ou não, tem Pix, mas eu não quero usar. Eu quero ir para alguma outra caminho. Pouca flexibilidade pode ser um problema. Checkout complexo, falta de confiabilidade. Eu vou abrir um pouco mais cada um desses. Erros e reprovações, né? Aquele momento do vamos ver, não autorizado. E ninguém sabe por quê. Quem aqui, eventualmente, teve o CEO da empresa que foi comprar no próprio e-commerce e não conseguiu, né? Então, sempre tem, né, esse caso. Pô, aí chega, né, para a pessoa ali que está tocando a operação, fala, o que aconteceu? Libera a fraude aí, né? Libera tudo, tem que conseguir fazer uma compra, né?
Então, é muito comum erros e a dificuldade de interpretar eles. E alto custo de frete, longos prazos de entrega também são razões de abandono de carrinho. Na hora que você vai lá ver, putz, vai demorar 2 dias. Ou eu tenho que pagar quase o mesmo tanto da minha compra em frete, né? Então, a gente vai se ater, obviamente, às razões de pagamento, né, aqui, que são pouca flexibilidade, check-out e erros de reprovação. O primeiro ponto é, o Brasil era um mercado dominado por cartão, ainda é. Na maior parte dos métodos de pagamento usado no e-commerce é cartão, né? Então, ainda detém a predominância, obviamente, cartão de crédito, não débito, do ponto de vista digital, mas foi perdendo ao longo do tempo, né? Primeiro que muita gente não tem, então ia ou para um caminho de boleto, né, ou antes do Pix. Aí com o Pix há uma adesão, mas a gente tem visto muita coisa interessante, quer dizer, os vouchers, né, ticket alimentação, voucher refeição, é algo que não tinha uma API para online, e hoje tem, e isso está evoluindo. Você tem as carteiras digitais, tem uma série de coisas interessantes que a gente vai falar um pouco mais aqui. Então, essa primeira questão, dar opção para o teu cliente, ele chegar lá e ter formas de conseguir pagar. Segundo ponto aqui, que é muito importante, quando você tem uma UX ruim, quando o cliente está tendo que pôr várias vezes a informação ao longo do processo de checkout, gera uma preocupação, putz, será que isso aqui é real mesmo? Será que eu não estou caindo no golpe? Né? Esse número é muito interessante. Então, o número fala que o roubo de identidade preocupa 71% dos consumidores virtuais brasileiros. Quer dizer, mais de 2/3 das pessoas que estão comprando, ela tem na cabeça que ela pode estar caindo num golpe. Ou ela pode ter, sei lá, um account takeover, ou ela pode cair numa fraude, né? Então, a UX está muito associada à confiabilidade. A partir do momento que você está lá pondo seus dados de cartão, aquilo é um momento da verdade, você precisa confiar na empresa que está fazendo aquilo, né? São dados sensíveis, todo mundo aqui já teve, vamos fazer um rápido, quem já teve cartão roubado aqui ou problema com fraude? Aí, ó, a ampla maioria. Então, quem já passou por isso, às vezes até sabe onde aconteceu, né? Às vezes não sabe. E a última compra é quem você associa, né? Eu comprei em tal lugar, meu amigo, aí depois surgiu coisa estranha no meu extrato, provavelmente onde foi a caída, né? Então, existe muito essa preocupação, e se há dúvida, então eu vou para uma outra alternativa, ou para uma alternativa mais confiável, né? E não adianta só ter marca nesse processo, né? Às vezes você está numa marca muito grande, você confia na marca, mas parece que a experiência não condiz com a marca, né? E aí você fala, putz, eu acho que eu vou ter um problema aqui. Reprovações, esse aqui é um dos grandes problemas, né? Ah, tem erro técnico, o adquirente reprovou, não autorizado, código 05, né, o do not honor, não autorizado pelo banco. Como que eu contorno isso? Né? Isso acaba sendo aquela negativa que você não tem, tira todo o empoderamento do e-commerce, né? Ele não consegue fazer nada com aquilo. Só utilize outro método de pagamento, volta para o usuário. E às vezes o usuário não tem paciência, né, para retentar uma transação. Recusas genéricas, falta de limite, né? Como que eu consigo dar uma outra opção de pagamento que fuja do cartão de crédito? Suspeita de fraude, quer dizer, tem um padrão de comportamento ruim, mas o cliente é idôneo. Como que eu não caio no falso positivo? Né? Como que eu consigo abrir minha torneira e não aumentar minha fraude? Então, esses são os problemas, tá? De abandono de carrinho. A gente vai falar um pouco sobre o que fazer agora. A primeira coisa, acho que a primeira dica que eu tenho aqui assim, é muito simples, mas simplifique, né? Simplifique, né? Então, peça o mínimo de dado possível, não peça de novo. Assim, todo mundo já passou por alguma experiência aqui que pôs lá o CPF, aí clicou para pagar com Pix, tem que pôr o CPF de novo. Pô, eu já pus o CPF, né? Isso, assim, são coisas pequenas, mas somadas, elas trazem muito problema. Tokenização, né? O que ainda tem de e-commerce hoje que não tokeniza um cartão, né? Você põe lá o teu cartão, a próxima vez que você volta, não é recorrente, né? O seu cartão lá não está salvo. Então, você tem que pôr de novo, né? Isso no ambiente mobile é matador, assim, sabe? Ninguém vai voltar a pôr o cartão de novo. Né? Então, você começa a perder muita gente. Métodos de pagamento tokenizáveis, né? Não é só o cartão que é tokenizável, tem muitas carteiras hoje no processo
que você consegue ser redirecionado para a carteira e autorizar próximos pagamentos para serem feitos como uma pré-autorização, né? Um consentimento para futuras múltiplas transações. Então, isso é muito importante, ter a opção de métodos tokenizáveis. Cadastro simples, né? Selos de identidade, ter um selinho ali do teu provedor de antifraude, eventualmente pode ser funcional, ter um selo de PCI, de segurança, às vezes é simples, mas pode ter um impacto no processo de confiança que o cliente tem com você. Segundo ponto importante, e a gente falava, assim, nos meus anos de pagamentos, a gente sempre bateu muito nesse ponto, que parece muito simples, né? No checkout, tem algumas coisas muito simples que você pode fazer. E esse foi um estudo que foi feito de um A/B testing, de mudar dados de cartão para dados de cartão de crédito e colocar os símbolos, né? Colocar os logos de cartão. E aí tem um passo ainda acima disso, que é, a partir do momento que o cliente começa a digitar o cartão, você identifica o BIN, que são os primeiros 6 dígitos, e você consegue entender quem é o emissor daquele cartão, mas qual é a bandeira. Aí você já meio que joga para a bandeira e meio que coloca e dá prioridade para a bandeira. É um 411, beleza, é um cartão Visa, ou um cartão Master. Isso é muito interessante, é bobo o processo, mas isso gera confiança, né? Que aquilo é feito direito, que tem alguém se preocupando com a UX, que, é verdade, realmente o meu cartão é Visa, né? Tem uma validação. E para o lado do merchant, né, para o lado do estabelecimento comercial, tem uma questão interessante que é muita gente digita errado o cartão. E se você não faz uma validação de sintaxe do cartão no processo do checkout, aquele cartão vai errado até ser autorizado pelo banco. Alguém vai perceber na cadeia que está errado. Então, pega aquele dado de cartão, vai para o adquirente, vai para o emissor e é um cartão inválido. Né? Então, esse processo perde-se muito tempo. Fazer uma avaliação de sintaxe já ganha muito, mas nesse caso, esse teste aqui, ele foi simplesmente mudar nomenclatura e adicionar os logos das bandeiras. E teve um aumento de 38% de conversão. Então, no processo, obviamente, de pagamento, tem certas coisas que parecem ser muito simples, mas que precisam ser feitas. Né? E é muito importante fazer teste, A/B teste. Métodos de pagamento. Se você tem uma experiência grande mobile, aceita a carteira mobile. Né? Assim, eu, obviamente, tenho aqui meu iPhone, e aí não ando com meu cartão de crédito há muito tempo. Mas, no ponto de vista de compra mobile, o Apple Pay assim, é uma minoria que aceita, por incrível que pareça. E é muito prático. Uma vez que você fez, você confia no processo, é muito rápido. Né? Então, boa parte da experiência ou das pessoas que estão entrando no teu e-commerce, na tua loja virtual, estão vindo via mobile. Já estudos mostram que é 60%, 70%, até mais, dependendo do modelo. Né? Mesmo que não seja um app, pode ser via browser mesmo, está vindo via mobile. Né? Então, é muito importante você ter Google Pay e Apple Pay ali dentro, configurados, certinho, porque no final o meu cartão já está lá, o cartão do cliente já está lá. Quem aqui tem? Vamos fazer de novo a... Quem aqui tem Google Pay e Apple Pay? Quem tem Apple Pay? E quem tem Google Pay? Aí, é meio a meio. Olha que maravilha. Então, é muito interessante. Nubank. Né? Nubank emitiu 80 milhões de cartões no Brasil. Né? A gente falava que menos de 40% da população tinha cartão no Brasil. Com 80 milhões, certamente isso aumentou. Mas ainda tem um percentual provavelmente de crédito baixo ali. Né? Então, a Nubank introduziu o NuPay, que é uma carteira da própria Nubank, que tem outras formas de pagamento que não são só o cartão de crédito. Né? Você pode pagar um dinheiro em conta, você pode parcelar, eles podem dar um crédito, né, ali no spot, né, para você conseguir finalizar aquela compra. E é simples, isso pode ser para tanto compras de ticket médio-alto, quanto compras de ticket médio-baixo. Né? Uma experiência, quem aqui já não entrou provavelmente num app da Uber, por exemplo, onde você pode cadastrar o teu Nubank e já fazer uma pré-autorização, na próxima vez é a mesma experiência da Uber, você não precisa ser redirecionado para o Nubank. Então, existe uma ascensão, um crescimento muito grande de carteiras virtuais no Brasil, que dão experiências de compra diferentes do cartão de crédito, que podem acrescentar esse ponto aqui, que é o crédito, né?
que é muito importante, porque se você tem um ticket médio maior, isso se torna mais importante, mas mesmo com o ticket médio pequeno, algumas das carteiras podem te dar a opção de, você não tem o suficiente, mas eu te dou mais um pouquinho, para você conseguir finalizar essa compra, né? Então, no processo de conversão, isso faz toda a diferença, porque se ele não tem crédito, simplesmente ele não vai ter outro método de pagamento para conseguir usar. Ele não tem dinheiro na conta para fazer o Pix, ele não tem crédito no cartão de crédito dele, né? Só voltando aqui, os vouchers também são coisas muito importantes, né? Acho que o voucher de alimentação, eu não tenho crédito, eu não tenho dinheiro na minha conta, mas sobrou aqui uns R$50 para eu pedir o grocery que eu quero, né? Então, é muito relevante estar conectado também com os vouchers de refeição. É muito importante também fazer ações de cashback, compre e ganhe, ter integrações com plataformas digitais, métodos nativos em mobile, né? Assim, se você está lá no mobile, fazer um checkout de Pix e só põe o QR Code e não tem um copia e cola ali, vai dar ruim, né? Então, é muito importante você entender qual método você está oferecendo e tentar minimizar o trabalho do cliente no momento que ele está usando. Bora lá. Tracking de dados, eu vou falar um pouco mais sobre isso. O terceiro problema que a gente falou é um problema sobre erros de reprovações e negativas dos emissores, né? E esse é um ponto muito importante, porque esse é um ponto que não está associado à UX do usuário, né? Ele vai simplesmente terminar de fazer o pagamento dele, ele vai colocar lá os dados de cartão dele, e no momento que ele aperta em comprar, está acontecendo um monte de coisa no back-end, né? Você está pegando aqueles dados de pagamento, está jogando para o teu adquirente, que pode ser Adyen, pode ser Cielo, pode ser, sei lá, GetNet, pode ser rede, né? Ele vai jogar para a bandeira e a bandeira vai jogar para o emissor. E o emissor é quem vai aprovar ou negar a transação. E volta tudo nesse processo. Então, todas essas conexões na cadeia de pagamentos têm uma oportunidade absurda de melhoria. Cada conexão pode dar erro técnico, né? Pode ter um downtime, pode ter uma comunicação ruim, o adquirente pode estar negando porque ele tem uma percepção de fraude. Então, tem muito problema que pode dar na cadeia. E aqui entra uma oportunidade que se tem, principalmente de fazer retentativas e criar rotas, né? Então, o primeiro ponto muito importante que eu gosto de trazer aqui é a hiperdependência que hoje o e-commerce do Brasil tem em um único provedor. Existe a mentalidade que eu vou trabalhar com um único adquirente, eu vou pôr todo o meu volume, né? Eu vou fazer uma RFP aqui e vou trabalhar só com a Cielo, ou só com a rede, ou só quem me dá a melhor taxa. E aí eu ponho todo o meu volume no lugar que eu dou a melhor taxa e acabou, né? Normalmente, esse é um approach voltado para custo, né? Existe uma oportunidade de você ter um segundo, né, e não jogar todo o seu volume num lugar só, né, não todos os seus ovos numa cesta só, e ter um segundo onde você consegue otimizar essa rota. Se for negado aqui nessa primeira rota, eu vou para a minha segunda, né? Nesse processo de retentativa, a gente tem visto na Iuno que de todas as transações negadas, que não são por limite, de coisa de 10% a 40% das transações negadas podem ser recuperadas numa nova rota. Então, você tem ali um emissor negando uma transação. Se você retenta a mesma transação no mesmo segundo por uma rota diferente, você pode ter 40% a 50% de chance de recuperar. A apresentação quer que eu acabe mesmo aqui, né? Então, esse é um ponto bastante relevante sobre a retentativa. Ao mesmo tempo, você pode ter rotas específicas que sempre funcionam melhor por um caminho. Vamos supor, eu descobri que todos os emissores, né, ou que o emissor Itaú, que é o meu segundo maior emissor, a maior parte dos meus usuários tem cartão do Itaú, ou segundo, né, normalmente é Nubank, mas depois é Itaú, como um dos maiores emissores do Brasil. E eu tenho certeza que os cartões do Itaú passam melhor por essa rota. Então, eu vou já automaticamente pré-determinar que todos os cartões do Itaú vão para o adquirente B. E meu adquirente A vai receber todo o outro volume. Ou eu tenho certeza que esse tipo de comportamento, né, eu gosto de brincar com alimentos e bebidas, quem tem uma operação de delivery, principalmente, sabe que se tem bebida alcoólica no carrinho, a chance de ser fraude é muito maior,
né? Então, vamos supor, se eu sei disso, eu consigo criar uma rota inteligente onde eu uso um sistema antifraude dentro da própria Iuno para já fechar minha torneira, porque eu sei que aquela transação é mais propensa a uma fraude. Mas se não tem a bebida alcoólica no carrinho, eu vou para uma rota mais aberta, que eu tenho mais chance de aprovar aquela transação. Então, esse processo é um processo muito importante, ele é muito dinâmico, são vários fatores. Trabalhar retentativa e rotas dinâmicas é a resposta para os erros de reprovação, de downtime, ter redundância. O adquirente caiu, eu vou para um segundo, o adquirente teve um problema que ele não está me respondendo, eu vou para o segundo, eu tive uma razão 05, um código 57, eu vou para o segundo. Então, essa estrutura a gente tem visto dentro da Iuno, e coisa de mais de 10% de taxa de conversão para quem sai de um approach mono-adquirente, né, que a gente chama, para um approach de multi-adquirência. Isso tudo, obviamente, não cai do céu, né? Você tem que olhar dados e insights. E é muito importante você ver os insights e entender, pô, eu tenho esse banco aqui que está me penalizando nesse código de retorno. Eu tenho esse adquirente aqui que está com uma taxa de conversão ruim. Às vezes, tomar decisão só por custo não é uma decisão boa, né? O objetivo de qualquer gestor de pagamentos, qualquer gestor de e-commerce é aumentar a tua taxa de conversão, diminuir a tua fraude ao máximo e diminuir o teu custo. Né? Então, se você tiver um custo muito baixo, mas a tua fraude está bombando, é um problema. Se você tiver um custo muito baixo, mas a tua taxa de conversão está lá embaixo, é um problema. Como equilibrar, né, os 3 KPIs? Esse é o grande desafio, e para isso você tem que olhar dados. Então, é muito importante você olhar os seus dados, entender, ter tudo num único lugar, todos os seus adquirentes diferentes, para você tomar a decisão onde você quer melhorar. Eu estou olhando aqui que está vermelho, então meu tempo acabou, mas gostaria de agradecer o tempo de vocês. Espero que tenha agregado um pouco aí em como... Hã? Se você quiser. Eu estou finalizando. E quero agradecer, espero que eu tenha ajudado no processo aí da gestão de pagamentos, diminuição, obviamente, da mudança de carrinho, naquilo que tange a pagamentos, né? Se você quiser, obviamente, conhecer um pouco mais da Iuno, você pode entrar em contato comigo no LinkedIn ou procurar Iuno tanto no Google quanto no LinkedIn e passar a seguir a gente. Os meus dados também estão aqui, então, se quiser depois mandar um e-mail, conversar, né? Se você tiver perguntas, estarei à disposição. Tá bom? Muito obrigada, Natan. Alguém tem alguma pergunta para ele? Pessoal, tem uma pergunta ali no fundo. Se você tiver à disposição, o pessoal vai mandar o microfone aqui. Achei que não tinha mais tempo para perguntas. Mas eu gosto muito de perguntas. Pode falar o nome da empresa, o seu nome e o nome da empresa, por favor. Obrigado. Bom, sou o Vitor, sou do Pão de Açúcar. Natan, parabéns aí pelo material, explicação. Acho que uma dúvida que fica aqui... Tudo bem, Vasco? Dúvida que fica aqui tem o segredo, o caminho, óbvio, talvez não dê para falar aqui para não fazer jabá também dos adquirentes, mas numa conversa junto com vocês já têm por experiência qual que é a melhor combinação de adquirentes para cada segmento, para cada tipo de negócio, para a gente ser assertivo na hora que a gente tiver uma parceria com a Iuno, e aí eu pegar o adquirente A, B e C, não precisa pegar até o Z, esses 3 caras aqui, eles representam a maior parte e eles se combinam bem. Normalmente, o que uma aprova em um vai aprovar no outro, para a gente conseguir maximizar a taxa de aprovação? Sem dúvida. A gente não só tem, porque cai muito no último ponto que eu falei, insights, né? Então, existem certas rotas, né? Existem certos códigos de retorno, certos bancos que funcionam melhor de um adquirente para o outro. Sem dúvida, existe esse padrão. A gente é agnóstico no processo, né? Então, a gente vê que até dentro de uma mesma indústria, e-commerces diferentes podem performar de forma muito diferente com o mesmo adquirente, né? A performance de um e-commerce está muito associada ao histórico dele, né?
Então, se ele teve algum problema de fraude recente, o emissor ele reconhece quem teve chargeback, ele pode penalizar a taxa de conversão, assim como o adquirente. Então, o histórico do merchant é muito importante, né, do que ele já tem feito do ponto de vista de otimização, se ele abusou de retentativa no passado, esse tipo de coisa, tem que ser muito inteligente no processo, mas existem certos padrões, existem certos emissores que funcionam melhor com certos adquirentes. Então, o que a Uno faz quando a gente trabalha com o cliente? A gente abre as opções, o cliente toma decisões porque ele tem negociações diferentes, e dentro daquilo que ele tem de abertura, a gente propõe uma estratégia, né? Daquilo que a gente vê, esse código de retorno não funciona, assim, nem retente, porque isso vai, obviamente, você só vai ficar batendo no emissor à toa, né? Então, você consegue otimizar e ser inteligente no processo. Então, não abusar, as próprias bandeiras têm hoje programas para ir contra os abusadores de retentativa, que elas mutam o excesso de retentativa. Então, como que você consegue fazer de forma inteligente para tirar o melhor do roteamento da retentativa? E aí a gente usa dados históricos, com certeza, né? Não é na sorte, e a gente vê muita coisa dentro. Então, sem dúvida, a gente já chega com um pacotinho ali, e aí vai aprendendo junto. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui a moça. Camila, da Arcos Dourados. Parabéns pela palestra, foi interessantíssima. Pena que foi pouco tempo, né? Poderia ser maior o tempo. Você comentou sobre o chargeback hoje. A gente sabe que no Brasil é um problema para a gente hoje. E você também comentou sobre o que fazer para aumentar a conversão. Só que isso é muito de encontro ao chargeback. Quais são as suas dicas, com a experiência que você tem, para a redução de fraudes dentro do e-commerce? Sem dúvida. Eu acho que o grande problema da autorização é você só olhar uma KPI, né? Eu sempre gosto de dizer que as áreas de antifraude em certos varejistas, elas estão completamente separadas das áreas de pagamento, o que não faz sentido nenhum, né? Porque se você está controlando chargeback aqui, o teu objetivo eu tenho um amigo que usava a analogia do oncologista e do clínico geral, né? Então, o oncologista está com o objetivo ali de acabar com um processo, o cardiologista, vamos usar. O teu coração tem que estar bom, pode acabar com o teu corpo, né? Mas o teu coração tem que estar bom. O clínico geral ele está olhando o todo. E o approach de conversão tem que ser esse. Eu tenho que olhar como que eu consigo maximizar minha conversão, mas a minha KPI de fraude tem que estar controlada. Então, o primeiro ponto é muito importante. O segundo ponto, não tem, obviamente, receita de bolo, mas é importante não também ter receita de bolo para o cliente. Normalmente, quando você tem um approach único para a tua base, tem um problema, porque o teu cliente é diferente, né? Você tem comportamentos e padrões diferentes, onde você, talvez, esse padrão é um padrão que, historicamente, eu tenho muita fraude. É o cara que compra bebida alcoólica, é o cara que tem um ticket médio muito acima do meu, é um cara que fez um copy-paste no checkout dele, deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, tudo indica que ele é problema. Ele está com bebida alcoólica, ele chama de ticket médio alto, e ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V. O comportamento dele é estranho, ele demorou 30 segundos no meu e-commerce. Beleza, esse cara, eu poderia já negar de cara. Eu vou mandar ele para um 3DS, por exemplo. Eu vou fazer um layer adicional de segurança. Nesse layer adicional de segurança, ele passou? Maravilha, eu tenho uma compra de ticket médio alto, de um padrão que eu quero falso positivo e que eu consegui recuperar, né? Então, eu vejo que entender os padrões do teu negócio, né? Assim, quais são os padrões de fraude e conseguir, de forma dinâmica, separar esses públicos. Para você não penalizar, apertando a torneira, o comprador recorrente, né? Então, esse comprador recorrente tem que ser muito fácil, né? Tem que ser simples, o cara tem que conseguir comprar de forma muito simples. E ir para um caminho onde esse cara que é novo, que você não conhece, apertar um pouco mais, sem dificultar demais, né? Mas usando artimanhas como 3DS, como algumas ferramentas de biometria, como eventualmente um método de pagamento que te dê, obviamente, proteção contra a fraude. Então, não vai ser o cartão, mas vou jogar no Pix. Ou não vai ser o cartão, mas vou jogar no Apple Pay, que tem liability shift, ou no Google Pay, que tem liability shift do mobile, né? Então, você conseguir trabalhar, mas, de novo, não apresentar para todo mundo a mesma coisa. Acho que esse é o grande
é o grande ponto, do ponto de vista de UX, do ponto de vista de método de pagamento, do ponto de vista de como que eu vou trabalhar aquela transação internamente. Não tem one size fits all, pegar esse histórico e trabalhar de forma dinâmica cenários diferentes de usuários para você conseguir minimizar a tua fraude. E aí você vai, esse cenário aqui, esse grupo eu consegui. Agora eu vou atacar o segundo grupo. Então, tem que ser faseado e fraude. Eu sei que eu estou me alongando aqui. Fraude, você não descobre amanhã se deu certo. Demora. Então, precisa ter paciência no processo, né? Porque tem até 120 dias para um usuário pedir um chargeback. Então, você não sabe se o seu approach ele é correto ou não. Né? Então, você tem que fazer um approach, dar tempo para aquilo voltar. Legal, funcionou, vou para o próximo. Né? Então, é atacar e dividir. Né? Então, o roteamento acaba sendo interessante por causa disso, porque você consegue dividir um público e fazer um approach específico para eles. Depois eu vou para o segundo público. Então, experiências diferentes, que pode ser baseada em carrinho, pode ser baseada em comportamento, pode ser baseada em alguns fatores legais, regiões, né? E aí você vai fazendo esses approaches diferentes. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Legal. Que Natan, bacana. antes da gente seguir com as perguntas, se tiver mais perguntas também não tem problema, a gente consegue fazer. A nossa equipe informou que você tinha um vídeo, que você tem um vídeo para passar, se você quiser passar ainda é possível, tá bom? Travado, Zé. Tá certo. Eu não sei se estou com o meu... Onde está o... Eu acho que na verdade, assim, são dois vídeos que não são vídeos mesmo. É só uma gravação. A gravação era o GIF ali, que no final ficou travado porque a apresentação foi usada, a apresentação não foi a última versão que a gente Mas trouxe. eu acho que o pessoal consegue dar play lá. Ó. Legal. Eu acho que é o último que seria mais interessante. Se você for no penúltimo slide, um antes do último. Obrigada. Esse mesmo. Quando a gente fala de roteamento, a gente fala exatamente sobre isso, né? Você criar condições. Né? Você vê, por exemplo, eu estou tendo um ataque. É muito comum fraude, por exemplo, você ter... Obrigado. Você ter vazamento de bins de cartão, sei lá, do Banco do Brasil ou do Bradesco. E aí os fraudadores vão em cima e começam a testar cartões, mas é só de um emissor. Né? Então, você consegue identificar esse padrão e já bloquear. Falar, o BIM desse banco vai por esse caminho. Um caminho que é mais fechado. Ou eu não quero nem aceitar. Eu quero cortar na hora, até eu entender. Então, o que a gente está apresentando aqui, que é o roteamento propriamente dito, é você ter a capacidade de você fazer isso. Pode ser no âmbito de emissor, pode ser no âmbito de moeda, pode ser no âmbito de o que está no meu carrinho, pode ser de região, pode ser CEP. Eu estou com um problema numa região específica, naquela cidade ou naquele bairro, você cria daqueles CEPs, eu não quero aceitar, eu quero só aqueles CEPs passem por 3DS, ou só aquele CEP passa por esse fornecedor antifraude que eu tenho mais confiança, ou que funciona melhor para esse tipo de comportamento. Né? Então, o roteamento, que é esse vídeo aqui, é como você consegue criar, baseado em qualquer parâmetro do teu negócio, um roteamento que faça sentido para o teu business, né? Mas que não se aplique para a base toda. Né? Então, acho que esse eu estou vendo um padrão de um cartão, de uma região, e aí eu consigo isolar aquilo e atacar. E não impactar toda a minha taxa de conversão, toda a minha base de clientes, porque eu estou tendo um ataque de fraude. E ataque de fraude acontece todo dia. Né? Fraude não é brincadeira. A gente está num dos piores países do mundo para fraude. Então, a orquestração pode te ajudar a maximizar a tua taxa de conversão, minimizando, obviamente, a tua fraude, exatamente por isolar e trabalhar estratégias específicas para cada tipo de comportamento. Legal, bacana. Muito obrigada, Natan. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais um moço lá atrás, acho que é a nossa última dúvida aqui. E quem quiser falar com ele também, se você ainda vai ficar por aí. Estarei à disposição até o final do evento, esperando pelo coquetel do E-Commerce Brasil aí. É a grande promessa da Natan. Natan, aqui quem fala é o Vinícius, da Pfizer. Parabéns aí pelo conteúdo, muito massa. E a minha dúvida é referente ao Pix. Qual o maior ou os maiores desafios que você enxerga relacionado a esse meio de pagamento? Olha, eu acho que o Pix tem uma série de desafios. Eu sou um grande partidário do Pix, né? Eu já escrevi muito sobre o Pix e muita gente fala, e as fraudes, né?
no final, assim, no nosso grupo aqui, né, no que a gente está falando de e-commerce, o Pix é um salvador da pátria, né? Você está diminuindo muito o custo do e-commerce, você está tirando fraude, né? E você, eventualmente, está tendo uma liquidação imediata. Então, eu vou me ater na resposta aqui aos desafios do Pix para o e-commerce, tá? Para mim, o grande próximo passo do Pix é como você consegue tornar ele recorrente, né? O processo de saída manual, você está no app do teu cliente, você está no browser, e você gera ali, principalmente mobile, que é, de novo, 70% a 80% de todas as compras, e você, então, tem que apertar no botão de copiar, abrir o app do teu banco, fazer lá um Face ID, achar a área do Pix e copiar, isso realmente assim, não é a melhor experiência. Está todo mundo acostumado a fazer isso, mas se você for olhar do ponto de vista de experiência, você está agregando ali muitas etapas, né? Então, a grande promessa, ou via Open Banking, né, Open Finance, ou via o Pix automático, é que você consiga fazer um pagamento de Pix sem redirecionamento, né? E, assim, tem uma série de UX já apresentados pelo Banco Central em relação a isso. Eu cheguei a fazer parte de um desses grupos de UX do que seria o Open Banking, mas o objetivo é você ter um QR Code ali, ou que vai chamar o app do teu banco direto para você só dar um OK, e nesse processo de redirecionamento, você conseguir autorizar as suas próximas transações, para que seja um processo simplista, né? De você simplesmente selecionar Pix, o teu banco, e já está salvo ali dentro do merchant, né, a tua autorização para que as próximas transações sejam aprovadas também. E aí, continua tendo os benefícios de custo muito mais baixo de cartão de crédito, de não ter fraude, de liquidação imediata, por um médio de pagamento que aí vai ser, do ponto de vista assim, de UX, perfeito em conversão. Então, assim, existem muitas promessas para 28 de outubro, né, que é o dia do lançamento do Pix automático. Eu acho que até lá ainda vai ter muita otimização a ser feita. A Uno também está trabalhando nesse sentido. Agora, eu acho que esse é o grande próxima etapa do Pix, que é o grande desafio do e-com, tá? Que é a experiência do Pix. Eu acho que é a grande próxima fronteira que o Pix vai bater. E eu acho que, a partir dali, vai também pegar toda a parte de subscription e tudo mais, você vai ver ainda mais o crescimento do share do Pix no e-commerce brasileiro. Que legal. Muito obrigada, Natan. Obrigada, desculpa a confusão com o seu horário. Muito obrigada pela sua apresentação, pela paciência. Aqui está o nosso mimo. Pessoal, o Natan vai estar por aqui. Palmas, pessoal.